Você tem a impressão de que os seus personagens são muito parecidos um com o outro? Que você até tenta produzir um senso de diferença, mas você não consegue? Muito bem, esse vídeo com certeza vai te ajudar com isso, porque tem umas ideias valiosas aqui. Mas, além disso, você também vai conferir o processo acelerado de criação de uma ilustração que levou mais de 10 horas pra fazer aí personagens que vocês, os inscritos do canal Brush Rush, enviaram pra mim, os seus personagens originais, no meu estilo, tudo isso logo depois da vinheta. Brush Rush. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje, enquanto a gente acompanha aqui esse maravilhoso processo, eu vou dar algumas ideias para você criar esse senso de variedade nos seus personagens. E isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje, porque esses critérios que eu vou comentar com vocês são os que eu uso, não só para criar os meus personagens, mas para selecionar o de vocês, para criar a equipe que a gente faz aqui, né? Sempre, se você já viu os outros vídeos anteriores desse, e tem pelo menos uns 2, 3, 4, 5 anteriores a esse vídeo aqui, você vê que eu faço uma seleção de personagens que, quando a gente tiver vários desses juntos, que eles sejam complementares, que eles tenham algum tipo de contraste entre eles, e isso é uma prerrogativa boa pra gente começar. Contraste, e contraste tem que ser construído a partir da diferença, e uma diferença bem justaposta, né? Contraste é isso, são coisas diferentes perto o suficiente para você perceber essa diferença. Uma das coisas que eu presto muita atenção é com relação à silhueta e tamanho dos personagens. Em tese, você também pode se apoiar nas cores, nos gêneros desses personagens, se eles são masculinos ou femininos, ou algo entre esses. E uma das coisas que eu gosto muito é justamente essa coisa da silhueta geral, da proporção do personagem. Eu gosto de bonecos grandões para preencher o fundo da cena e eu ter que desenhar menos cenário. Eu gosto de personagens pequenininhos que podem ali ficar empoleirados na cabeça de outros personagens, e eu gosto de personagens mais esguios, mais tradicionais. A gente cria toda essa variedade aí. E para o vídeo de hoje nós temos 5 personagens escolhidos e eu vou comentar sobre o design deles um por um aqui enquanto a gente acompanha. O primeiro deles que eu vou comentar é a Harumi, aqui da Hack Draws, que fez essa personagem muito bonitinha, cabelo rosa, orelhas de elfo, uma coisa meio roqueira, tem uns detalhes legais, maneiros, cintos e coisas assim. Foi uma personagem muito legal de desenhar. E uma das coisas que eu pensei aqui, selecionando ela, é que ela se encaixa no arquétipo que eu gosto de trazer aqui, pelo menos uma dessas, dentro desses vídeos, que é a mocinha. É isso, ela é uma mocinha. O segundo personagem aqui é o personagem do Digo, que tem o Alistair aí, que pelo jeito é o diretor de uma academia. Ele usa uma elegantíssima cadeira de rodas, tem penas no lugar das orelhas ali na cabeça dele, tem olhos laranjas charmosíssimos. É um design e um personagem muito, muito, muito charmoso, e eu gostei demais de desenhar ele aqui também. E eu queria trazer ele, né, no arquétipo do personagem refinado ali, num cara mais esguio nesse sentido, né? Apesar de ele estar numa cadeira de rodas e mais sentado, o arquétipo que eu tava pensando foi esse daí, e ele conseguiu se encaixar perfeitamente. O terceiro é o do bicho gigantesco, a pessoa enorme, que foi o robô pirata. E eu gosto que ele também tem aquela outra característica que é maravilhosa, que é do gigante gentil, né? Então ele é grandão, ele em tese poderia amassar todo mundo na porrada, mas ele é muito fofo, apesar disso tudo, né? E eu gostei muito do design dele, gostei das escolhas de cores. Eu só acabei fazendo ele um pouco menos sujo, né? Na versão original ali da imagem dele, ele tem bastante essas sujeirinhas de desgaste, de uso, mas nas outras imagens não tinha. Eu acabei gostando de imaginar ele bem cleanzão também, assim. Então foi isso que eu acabei fazendo, mas eu tentei ser bastante fiel aqui ao design geral dele. O quarto personagem é o Rouxinolzinho aqui. Do Rouxinol Valente, que é um personagemzinho piquitucho, e eu queria ele ali pra dar aquele complemento mesmo. É um personagem a mais que por serem pequenininhos, né, no geral eles são mais fáceis de desenhar, e valeu super a pena, dá uma preenchida muito boa. E o Fidel fez aqui esse monstro, né, essa criatura, e eu adoro o design de criaturas e monstros também, e eu falei, sabe, eu acho que seria um complemento muito legal aqui pra esse vídeo, ter um personagem um pouco menos bonitinho e mais monstruoso, mas ele ainda é fofíssimo. Ele tem flores na sua barba e nos seus longos cabelos verdes, ele tem olhos que, por mais assustadores
assustadores que sejam, também parecem com pétalas de flores, e eu achei essa discrepância entre esses dois elementos, assim, né, esse contraste do fofo com o feio, muito interessante também, e todos esses personagens, então, tentei colocá-los aqui na minha cena, tentando ser fiel a um pouco dessa essência que eu tava capturando deles e tentando fazer uma seleção bastante diferenciada desses personagens. Então, a gente tem uma mocinha roqueira, a gente tem um robô gigante gentil, a gente tem o velho elegante de cadeira de rodas e penas nas orelhas, fenomenal. Temos, falando em penas, né, um roxinolzinho guerreiro e um monstrengo verde e florido. Eu falei, cara, olha que loucura, olha quanta coisa diferente acontecendo aqui, sabe? Se eu fosse compor uma equipe pra fazer uma história original, alguma coisa, eu gostaria de ver esse tipo de variedade acontecendo, né? Especialmente pra construção de uma ilustração pontual, isso é ainda mais valioso, porque quando você tem uma história onde há tempo pra desenvolver personagens, mesmo que eles não sejam em questão de proporções ou espécies e origens tão diferentes, você ainda tem espaço pra transformá-los em pessoas diferentes, para elaborar bem esse mundo interno deles. Aí, acho que até faz sentido você não ter que criar uma mudança tão grande de designs. Mas, se a gente tá falando de uma imagem só, que só tem uma chance de produzir esse senso de variedade e impacto, que é mais ou menos o que acontece aqui nessas ilustrações, é muito útil poder se apoiar nessas diferentes silhuetas, com diferentes tamanhos e diferentes origens. Então, você tá vendo aqui, ó, Guilherme, o que eu vou fazer então? Você vai fazer silhuetas diferentes e grandes. Então, o personagem que é menorzinho, que é maiorzão, que é bem pequenininho, que é mais quadrado, todas essas variedades. E você vai colocar esses personagens em estilos não, em origens diferentes. Uma é uma mocinha elfa, o outro é um robô, o outro é um periquito, o outro é um não sei o que. E eu acho que isso é divertido também, de você ir trazendo esses personagens com essências, origem, formas diferentes, né? Então, trazendo tudo isso, você já começa a construir ali uma equipe bem mais impactante. Então, o que eu queria deixar pra você é um desafio, a ideia de tentar fazer o seu próximo personagem original ser alguns desses arquétipos que eu comentei aqui. Um gigantão, um piquituchinho, um monstrengo, uma mocinha, dependendo do que? De qual é o seu padrão hoje. Se você sente que você tem um tipo recorrente de personagem, que os seus bonecos são muito parecidos, tenta ver então, agora, qual desses tipos aqui você gostaria de fazer algo novo, algo que fuja do seu tradicional. Pode ser aí uma boa forma de pisar um pouquinho fora da zona de conforto, se desafiar e, quem sabe, encontrar aí um personagem novo muito legal pra você. Inclusive, se você for assistir os vídeos anteriores aqui do canal dessa série de Criando Personagens dos Inscritos, você vai conseguir identificar outros tipos de personagem também muito legais lá pra utilizar, não só de inspiração, mas pra conhecer outros artistas. Ah, e vale a pena dizer aqui, fazer um aviso, né, que eu não controlo o que esses outros artistas publicam em suas redes. Então, pode ter aí, dentre a galera que tá mencionada nesses vídeos, pessoas que desenham coisas que não são as coisas que eu desenharia aqui. Por exemplo, conteúdo mais explícito, seja ele no sentido do erotismo ou no sentido da violência. Então, fica ligeiro aí, hein? Fica ligeiro. Fica um aviso, pelo amor de Deus. Especialmente se você estiver entrando no Twitter, porque lá o mundo é um pouco diferente. A coisa pega fogo, meu Deus do céu. Nesse vídeo aqui também eu tô trazendo uma novidade nessa série do Desenhando Personagens dos Inscritos, que é o quê? Eu tô tentando trazer um pouco mais de interação entre os personagens, construindo uma cena ali pra eles, ao invés de só desenhá-los fazendo pose pra pôster, que é muito legal também. Mas aqui eu queria dar uma agitada, então o que eu pensei? Um desses personagens é um cozinheiro. O povo tá todo mundo ali reunido, por que não fazê-los compartilhando um delicioso alimento que eu decidi qual seria somente meio que no final da ilustração. Eu não conseguia decidir o que eu ia fazer e eu falei, depois eu vejo, eu vou fazer todo mundo segurando algo e depois eu boto algo na mão deles. Acontece que pelo gesto, por estarmos numa vibe tão brasileira, eu decidi colocar coxinha, uma cesta de coxinhas ali, várias coxinhazinhas na mão desses personagens para que eles se alimentem aí. E foi legal porque eu pude pensar, né, só de ter o contexto, eles estão todo mundo ali comendo, e é o chefe grandão que trouxe ali a comida, né? Eu consigo posar eles de acordo com esse contexto. Isso é uma coisa que ajuda demais, sabe? Por muitas vezes a gente
fica perdido na hora de desenhar, especialmente porque a gente não tem um gancho inicial para inspirar a gente ali. E só esse contexto base de eles estão compartilhando alimentos já ajuda demais a pensar em né, mão na cintura e apresentando a comidinha, ou fazer alguma coisa diferente onde o personagem tá jogando várias das coxinhas na boca e guardando uma, o outro tá indagando e olhando, pensando sobre o que achou, o outro tá saboreando, e o chefão, né, o principal ali, o chefe de cozinha, ele tá oferecendo e se explicando e, né, e comentando com eles. Tanto que uma das versões dessa imagem eu acabei colocando balões de fala, porque eu fiquei muito pensando mesmo, nossa, eles estão no meio de um diálogo, inclusive, eles estão no meio de uma troca de informações, eles não estão só parados em pé, eles estão parados em pé, mas eles ainda estão conversando, desenvolvendo ações, experimentando algo, e eu acho que isso ajuda demais a fluir a sua criatividade, né? Ter o contexto base pra fluir, é aquele negócio, ao invés da gente achar que a liberdade completa é o que vai deixar a gente ter mais ideias, às vezes é o contrário. Se você limitar o seu escopo, se você definir coisas, você consegue ter mais criatividade, porque é sobre resolver problemas. Você tem que ter um problema bem definido para ter uma resposta bem definida para ele também. Uma coisa curiosa é que, não sei se você consegue perceber no momento desse vídeo aqui, quais foram algumas das minhas influências indiretas para a construção dessa imagem. Eu acho que ela acabou tendo um climinha levemente diferente das outras, eu não sei se é exatamente com a pose dos personagens ou com a finalização, mas eu tava, será que você adivinhou? Eu tava com um pouco de Disney na minha cabeça. Acho que tem a ver também com estudos que eu tenho feito recentemente e tal, mas especificamente eu tava com Hércules da Disney na minha cabeça, que é uma das animações favoritas minhas aí, simplesmente maravilhoso, né? Tanto os personagens quanto os cenários, quanto a animação em si, quanto a história. Eu gosto muito de Hércules. Eu tentei trazer um pouquinho disso, mas eu não sei como, sabe? É por isso que eu tô comentando como se fosse uma referência indireta. Eu tinha imagens do filme do meu lado, eu olhei pra elas, eu revi trechos, e eu sinto que eu deixei isso me influenciar de alguma maneira, mas não exatamente na cópia de soluções ou na aplicação de um certo estilo. Eu não sei muito bem o que foi que eu fiz aqui, mas eu sinto que eu acabei utilizando um pouco disso. E eu acho isso interessante às vezes, porque o uso de referências, né, é o tipo de coisa que, com alguma frequência, as pessoas perguntam: como é que eu faço pra usar referência sem copiar a coisa? E aqui acho que foi muito sobre isso, foi sobre sentir uma leve influência disso, ao invés de reproduzir as estratégias. E eu acho que talvez seja como a música que a gente bota no fundo pra trabalhar às vezes, é algo que tá ali pra criar uma certa atmosfera, e eu sinto que isso veio nesse desenho num certo arredondamento das coisas. Eu tava com muita vontade de fazer tudo bastante suave. Não sei se eu consegui, mas era uma das coisas que tava passando na minha cabeça também. Por último, eu queria comentar sobre o cenário, o fundo ali que eu fiz pra essa cena. Pensando bem, acho que é o mais complexo dessa série. No geral, os cenários são bastante simplificados aqui pra gastar mais foco nos personagens, mas ainda assim eu quis pegar ali alguma coisa, uma essência diferente, preencher um pouquinho mais esse cenário. Então temos árvores ali com florzinhas e folhas amareladas, para combinar inclusive com aquela nuvem muito dourada que tem ali no fundo, que eu também estou utilizando para fazer uma superfície de contraste para o nosso rouxinolzinho ter ali o destaque dele também. Eu também uso a ausência de nuvens e o céu azul para criar contraste com a cabeça e o chapéu do nosso personagem chefe ali. Outra coisa que é interessante sobre esse tema, repare onde estão os rostos dos personagens e como logo ao redor deles existem ali estratégias para construir e reforçar o contraste nas cabecinhas deles, para que eles, né, apareçam na imagem, para que o rosto deles não seja confundido, não se perca ali nesse mar de informações, porque acaba virando um monte de informação bem rápido aí. E para ser bastante eficiente no cenário, novamente eu utilizei ali o Lasso Fill, que é essa coisa maravilhosa do Clip Studio Paint, de você fazer as forminhas com a Lasso Tool e ele já preencher automaticamente. Isso para mim é uma mão na roda, tanto para fazer as nuvens, quanto as montanhas lá no fundo, quanto matinhos e seleções e detalhes no chão. Eu simplesmente
amo usar esse tipo de ferramenta para fazer esse tipo de detalhe mais solto, mais impreciso. E é engraçado porque é uma ferramenta de grande precisão, mas o desenho é bastante solto e energético, né, por causa disso também. A sensação, se eu tivesse que equiparar com alguma coisa, é que eu tô utilizando quase que um estilete para desenhar, né? Eu não tô usando um brush cheio de bordinhas suavizadas ou coisa do gênero. É uma linha mais duríssima que eu consigo fazer ali dentro do digital, rasgando ali a imagem para encontrar esses detalhezinhos, esses coisinhos e negocinhos. Então tem um pouquinho de plantinha, um pouquinho de mato, um pouquinho de tudo para criar essa imagenzinha completa, que espero tenha sido aí bastante interessante de acompanhar. Na próxima ilustração com personagens de vocês, eu queria muito tentar segurar a minha vontade de renderizar, de fazer sombras, luzes e volumes, porque eu sinto que eu me perdi um pouco nisso, nessa imagem, e eu queria fazer muito uma estética de animação tradicional 2D, onde você tem o cenário bastante texturizado e renderizado, mas você tem os personagens como se fossem as células de animação, né? Contorno bem rígido e duro, cor base e ali uma camada de sombra. Eu quero muito fazer isso no próximo e vamos ver se eu consigo me segurar. Eu vou conseguir e a gente vai ver isso muito em breve, mas agora eu quero que vocês confiram o resultado da nossa ilustração. Assim que ficou, pessoal, a arte de personagens dos inscritos no meu estilo, de número 6 aqui, nesse formatinho de juntar todos juntos e colocá-los em um único cenário. Acho que tem mais uma arte, né, que foi que eu fiz os personagens individualmente, então é provavelmente o 7º vídeo dessa série, que eu espero seja muito longevo. Eu quero fazer desses mais rápido, porque o último faz muito tempo já, então o próximo virá muito em breve aí, para que a gente continue essa maravilhosa série. Inclusive tem outras séries aí do canal que vão voltar muito em breve. Eu me perdi aí tentando fazer vídeos de estilos diferentes e tudo mais, mas a gente já tá retornando à programação usual. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui o conteúdo. Se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem meus cupons de desconto, meus cursos online de desenho e tudo mais. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!